começar. Queridos, no domingo passado, eu comecei a fazer uma breve série de mensagens em 5 episódios. O primeiro episódio foi semana passada, está lá em 1 João, capítulo 5. Eu comecei na semana passada, eu preguei apenas um versículo, que foi o versículo 13, e falava então sobre uma das 5 certezas que temos em Cristo. E a primeira certeza que nós apontamos no versículo 13 na semana passada foi a certeza da vida eterna. Está gravado, a gente está botando todo domingo para gravar. Se você tem lá o meu canal do YouTube, vai lá, assiste, se você perdeu, porque é uma sequência. Hoje nós vamos trabalhar, Tamara, com os versos 14 até ao 17. Então, 1 João, capítulo 5, a partir do verso 14, é a leitura que nós vamos fazer nessa hora, nesse momento aqui. É 1 João 5. Não, pera, 5,14. Isso aí. Vamos do 14 ao 17. Vamos ler todos juntos, já que está na tela, está igualzinho? Estamos certos de que Ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme sua vontade. E, uma vez que sabemos que Ele ouve nossos pedidos, também sabemos que Ele nos dará o que pedimos. Se alguém vir um irmão cometer pecado que não leva à morte, ore por ele e Deus dará vida a esse irmão que pecou de maneira que não leva à morte. Mas há pecado que leva à morte. E não digo que se deva orar por aqueles que o cometem. Toda injustiça é pecado, mas nem todo pecado leva à morte. Até aí, vamos orar. Nosso Deus e Pai, queremos falar contigo nessa noite, confiadamente, como diz a Tua Palavra. E que a Tua Palavra, Senhor Deus, ela seja elevada hoje diante dos nossos olhos, que ela penetre nos nossos ouvidos e ela produza aquilo que tem de produzir no nosso coração, que ela produza fé, que ela produza arrependimento, que ela produza verdadeiramente, Senhor Deus, a 30, a 60, a 100 por 1. Acha, Senhor, boa terra nos nossos corações nessa noite, que o Teu Espírito Santo fale, em nome do Senhor Jesus, por quem nós oramos. Amém. Se na semana passada falamos sobre a certeza da vida eterna, a certeza que nós vamos trabalhar hoje é a certeza de que as nossas orações são atendidas. Você já parou para pensar nisso? A certeza de que as nossas orações são ouvidas e atendidas por Deus. E aí nós voltamos àquela clássica classificação que os pastores fazem por aí, que dizem, olha, Deus pode responder a oração de 3 maneiras: sim, não e espere. Eu já falei que eu não gosto muito do espere, eu acho que para mim o espere está errado. Para mim Deus responde sim, não e ainda não. Porque o que é o ainda não? Ah, pastor, ainda não é espere, né? Pois é, mas se você fala ainda não, fica mais claro que já é um sim, só que não é nesse momento. O ainda não ou espere é um sim, é positivo, a resposta está garantida, você vai receber, só que não é agora. Veja, por exemplo, a minha filha, a Heleninha, que está lá em cima. Heleninha, de vez em quando eu fico na dúvida se ela é só doidinha mesmo ou se é um prodígio.
Porque ela às vezes se mete em certas coisas, tipo assim, 6 anos de idade, já falou qualquer coisa de não, porque aí quando eu for dirigir, quando é que eu vou poder dirigir? Falei, você vai poder dirigir quando você tiver 18 anos, você vai fazer aula na autoescola, e na autoescola vão te ensinar o que você vai fazer, e aí você vai começar a dirigir. Ah, é assim? É assim. É assim que faz. Mas tem uma idade. E olha bem para o teu tamanho, você não alcança nem o pedal, minha filha, você quer dirigir? Porque ela acha legal ver a gente dirigir, a mãe, a avó, eu, a gente dirigindo, ela quer dirigir, mas ela não tem nem tamanho e muito menos responsabilidade para dirigir. Então, para ela já ganhou um ainda não. É sim, quando chegar a hora, está aprovado, papai aprova, mamãe aprova, está tudo certo. Vai me levar para onde ela quiser. Ah, filha, vamos. Papai queria ir na praia, queria ir lá em Itacoatiara. Ótimo, dirige, toma, me leva, né, Letícia? Vai ser uma maravilha. A gente só no ar-condicionado, só relaxando, e ela que dirija. Se já está engarrafado no verão para Itacoatiara hoje, imagina na época dela. Papai vai ficar só bebendo aguinha, escutando rádio, hein? Que maravilha, hein, Gilson? Que bênção. Mas então, ela já ganhou sim, só que não é agora, ainda não. E Deus ouve as nossas orações, e a promessa que nós lemos é que sim. Mas a NVT, ela coloca da seguinte forma: estamos certos. Pega aí o versículo 14 na sua versão Almeida, diz aí qual é a primeira palavra que está. Onde diz estamos certos na NVT, o que diz na sua versão na Bíblia Almeida? Esta é a confiança. Juliana, confiança. Então temos confiança. Vocês gostaram do exemplo que eu dei da Helena? A gente diria em bom português que eu estou dando confiança para ela, sim ou não? Essa criança está desse jeito porque eu estou dando muita confiança. E sim, nós temos confiança diante de Deus. E a palavra confiança aqui, que está aqui no grego, é a palavra parresia. E ela é uma palavra que se divide em dois. A palavra par e a palavra resis. Par significa literalmente tudo. E resis é o próprio ato da fala. Nós temos confiança diante de Deus. Ou seja, literalmente podemos falar com Deus em oração tudo o que estamos pensando. Deus nos dá essa confiança. Pode chegar confiadamente. Hebreus vai dizer isso, que a gente pode se chegar confiadamente ao trono da graça. Podemos ter a liberdade de expressão, o assunto que está em voga aqui no país no momento, né? Liberdade plena de expressão. Podemos chegar diante do nosso Pai e colocar tudo aos pés dele e dizer: Senhor, eu estou insatisfeito com essa situação na minha vida. Senhor, eu estou angustiado com esse problema na minha vida. Senhor, eu tenho tido desejos de que tais e tais coisas viessem a ocorrer na minha vida. Eu quero passar num concurso público e ter estabilidade, Senhor. Eu quero, ó Pai, que o Senhor apresente um marido, uma mulher, uma pessoa para eu me casar. Eu quero, Senhor, me mudar desse lugar onde eu moro. Eu quero mudar de emprego, eu gostaria de chegar num cargo maior. Não é isso que a gente faz com o Senhor? E de preferência, isso aí todo mundo faz, mas agora de preferência, há outras coisas que a gente também pode pedir confiadamente ao nosso Pai. Meu Pai, eu tenho lido a Tua Palavra. Eu tenho entendido a Tua Palavra e a Tua Palavra está cortando o meu coração.
E eu estou olhando para a palavra e tenho me sentido envergonhado, envergonhada pela palavra. Eu quero me santificar, por favor, trabalha no meu coração, santifica-me, me ajuda a chegar à estatura de varão perfeito. Eu tenho visto os meus irmãos falando das suas vitórias espirituais e eu não consigo orar 5 minutos. Peço ao Senhor, me ajuda a incrementar o meu tempo de oração. Senhor, eu tenho visto as vitórias que os irmãos têm conseguido na sua família, e na minha família é só briga, e muitas vezes eu sou alguém que vai botar gasolina na fogueira, quando a tua palavra diz que bem-aventurados são os mansos, bem-aventurados os pacificadores. Senhor, faz de mim um pacificador, faz de mim alguém manso, faz de mim alguém que cala a boca e evita a contenda. Faz de mim alguém que lê a palavra. Eu tenho ouvido de irmãos que têm lido a palavra e que têm se manifestado a palavra de maneira incrível na sua vida, e eu, quando pego a palavra para ler, eu só sinto sono, ou eu não entendo, ou me dá preguiça, ou o telefone toca, ou me dá vontade de assistir a Netflix. Eu digo, não, vai ser só mais um vídeo, eu estou maratonando aqui, estou no 4º episódio, são só 8 nessa temporada, e quando acaba você já não quer mais ler Bíblia, você já está em outra. Coisas desse tempo, né, que nós estamos vivendo. E isso você pode colocar confiadamente diante do Senhor. Veja bem, meus irmãos, veja bem. Por que podemos chegar confiadamente? Porque podemos confiar que Deus ouve. E Deus ouve até quando a gente não clama. Você sabia disso? Até quando a gente não clama. Deus sabe o que nós precisamos de antemão. Mas quanto mais quando nós buscamos. Veja o que aconteceu no Éden. Adão e Eva, assim que comeram do fruto, se esconderam, se vestiram lá com umas roupas lá mal feitas de folhas de figueira, e veio o Senhor, como se nada tivesse acontecido, na viração da tarde. E o que o Senhor fala? Vocês pensam que estão escondidos aí, eu não estou vendo? Foi isso que Deus falou? Não, Ele chama pelo nome. Adão, onde estás tu? Deus vem até o homem e espera que o homem venha e confesse a sua falta. Mais tarde, quando Caim está irado a ponto de matar o seu irmão Abel, quem vai até Caim antes que ele cometa a loucura de matar o seu irmão? O Senhor. O Senhor vai até Caim. Caim só estava guardando aquela amargura no coração, aquele ódio profundo no coração, e Deus vai até ele e diz: Caim, por que se descaiu o teu semblante? Você não percebe que se você agir bem, você vai ser também aceito, como seu irmão foi aceito? Mas presta atenção, compete a você guardar o teu coração, compete a você segurar esse desejo, represar esse desejo maligno, porque o pecado jaz à porta. Mesmo avisado, Caim caiu em pecado. Quantas e quantas e quantas vezes vemos na Bíblia o Senhor avisando com antecedência? Basta olhar para o ministério dos profetas. Quantas vezes? Profetas do reino do norte, profetas do reino do sul. Antes da entrada na terra prometida, Deus já tinha avisado milhares de vezes. Tanto que se você pegar ali em Deuteronômio, no capítulo 28, você vai encontrar uma parte do povo no alto de um monte, outra parte do povo no alto de outro monte. Antes de entrar na terra prometida, as bênçãos do monte Gerizim, está lá o povo no alto do monte Gerizim, e está lá: e será que, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar tudo aquilo que Ele te ordenar, todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançará.
te alcançarão. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres, bendito será o fruto do teu ventre, bendito o fruto do ventre dos teus animais, bendito o teu cesto, a tua amassadeira, e blá, 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 blá. Te colocarei por cabeça, não te colocarei por cauda. Está tudo lá. E se os inimigos vierem contra ti, por um caminho, por 7 caminhos os espalharei. As bênçãos do monte Gerizim e as maldições do monte Ebal. Da segunda metade do capítulo, ali pelo versículo 15, começa: tudo ao contrário, será que, se não deres ouvidos, não ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus que te ordena nesse momento, então todas estas maldições virão sobre ti. Maldito serás ao entrares, maldito serás ao saíres, maldito o fruto do teu ventre, maldito o teu cesto, a tua amassadeira. Te colocarei como cauda e não como cabeça. Deus é um Deus de palavra, Deus é um Deus de aviso, mas Ele cumpre a sua palavra com perfeição. Ele não passa a cabeça, tadinho do pecador, ele não sabia. Não, muito pelo contrário. Deuteronômio, ele faz questão de deixar marcado lá em Deuteronômio, depois desse capítulo 28, se você pegar o capítulo 30, você vai encontrar ele falando ali, Deuteronômio 30, mais ou menos ali pelo 11, 12, 13, ele vai dizer algo assim: esta palavra não está no céu, para que não digas, quem irá até o céu buscar a palavra para que eu possa cumpri-la? Também não está no fundo do mar, como para que você tenha essa desculpa de dizer, olha, lá no fundo do mar, não dá para eu alcançar, então é complicado. E ele termina no versículo 14, Deuteronômio 30, 14, que diz: mas esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Deus é um Deus de aviso, Deus é um Deus de fair play. Ele avisa, e quem avisa, diz o povo, amigo é. E tantas vezes ele avisou, e tantas vezes o povo dele pecou. Mas agora nós estamos vivendo o tempo da graça. O tempo da graça, não confunda, como o povo está dizendo aí, porque aquilo ali era do Velho Testamento, e lá o fogo caía do céu, e lá as coisas aconteciam, e lá Deus extirpava mesmo, e mandou o povo para o cativeiro. Mas agora não, agora está tudo tranquilo. Agora é outra parada, agora é o Novo Testamento, agora é a era da graça, Deus perdoa tudo, Deus virou Papai Noel dessa turma, né? Não é por aí não. Deus não muda, não se arrepende. Deus, a palavra de Deus, diz lá um dos versículos do Salmo 119, que a palavra de Deus está firmada no céu. Não cairá um jota, não cairá um tio, passará o céu e a terra, porém a palavra do Senhor permanece para sempre. Dito isso, se Ele promete que ouve as nossas orações, Ele ouve as nossas orações. Estamos certos, diz o texto, de que Ele sempre nos ouve, sempre que lhe pedimos algo conforme a sua vontade. A versão Almeida, ela vai deixar a questão de uma forma dúbia, porque há traduções e há traduções, e no grego você não tinha vírgula, você não tinha ponto, o texto é escrito de forma corrida. Mas eu particularmente Tamara, será que você consegue botar o versículo 14 na Almeida Corrigida Fiel, CF ou ACF? Capítulo 5, versículo 14. Porque ela traz entre vírgulas. É isso aí, olha lá. Deixa passar a ambulância. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, vírgula, segundo a sua vontade, vírgula, Ele nos ouve. Se você estudou português como eu estudei, você sabe que esse segundo a sua vontade que está entre vírgulas, ele significa que é uma oração explicativa. O que quer dizer
que se pedirmos... Tá certo, Tamara? Você que é professora? É uma oração explicativa. Tá lá, ó. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Vamos tirar a frase. Tira o segundo a sua vontade. Diz assim: se pedirmos alguma coisa, Ele nos ouve, vírgula, segundo a sua vontade. Significando o seguinte, que Deus nos ouve, e a resposta virá segundo a vontade dEle. Eu fico com essa tradução. Entendeu? Há outras traduções que não colocam as vírgulas, não fazem esse contexto explicativo e vão direto. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve, que dá a seguinte ideia. A ideia aqui é outra, a ideia passa a ser: se pedimos alguma coisa que seja da vontade de Deus, então Ele nos ouve. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Me parece, pelo que eu estudei, pelos textos que eu busquei, que efetivamente a questão é essa, desse jeito que está aí na Corrigida Fiel. Deus nos ouve sempre, mas Ele nos atende segundo a vontade dEle. Não é que nós vamos orar e por acaso ali no meio daquilo que a gente está pedindo tem algo que é da vontade dEle, e então Ele vai atender aquela parte e não vai atender outra. Fica parecendo assim que nós estamos tateando, buscando ver se a gente aperta o botão certo para receber a bênção. Não é isso. Não é isso. O Senhor atende conforme a sua vontade. Qual é a minha vontade para Helena em relação a dirigir o meu carro? A minha vontade para ela é que ela dirija o meu carro. A minha vontade já manifestei, está manifesta? Porém, a minha vontade hoje não é suficiente para que isso venha a acontecer. Ainda que ela peça algo que hoje é de acordo com a minha vontade, eu vou dar para ela? Não. Eu vou dar quando as condições estiverem perfeitas, quando estiver tudo na hora e no lugar certo, quando ela tiver treino, quando ela tiver condições de alcançar, os comandos do carro, e de preferência quando tiver aquela carteirinha bonita na mão já, aquela carteira que vale 1 ano, que é só a permissão para dirigir. É isso. E aí então ela estará habilitada a receber essa bênção na vida dela. Então, meus irmãos, nós temos que ter atenção a isso. Nós não estamos tateando, e tem muito crente por aí que está indo atrás da bênção, mas a bênção do apertar o botãozinho. Cadê o botãozinho da bênção? Será que é aqui? Aqui eu já tentei, não funcionou. Vou apertar aqui, 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 aqui. Você quer acertar o caminho da bênção pressionando os botões num painel e vai cair, igual aquela maquininha, Minha filha adora aquela maquininha da gruazinha, de pegar o bichinho e tal. E você olha, o bicho está ali, está fácil. Tu bota lá R$2. E adivinha? Pois é. E parece que a gente quer brincar na brincadeira da grua. Não, agora a bênção vem. Pá! Agora... Você quer o caminho da grua? Você quer o caminho de pegar o bichinho fácil? É fácil. Já falei, Deuteronômio capítulo 28, versículo 2. Será que se ouvir atentamente a voz do Senhor, tendo cuidado de guardar tudo aquilo que Ele vos ordenar, então todas estas bênçãos virão sobre ti. Obedece a palavra. Obedece a palavra, esse é o caminho. Nós podemos confiar que Deus ouve a nossa oração. Deus ouve. Deus não me ouve, parece que Deus não escuta, parece que os céus estão fechados. Mentira, é uma falsa sensação. Isso é fraqueza da sua carne, é o desespero do seu coração por ter uma resposta rápida, por apertar o botão certo e receber o bichinho, vai cair lá na grua. E às vezes isso aí é mentira do inimigo no teu ouvido, te perturbando, dizendo: olha só, tanto tempo você ora por isso, você busca,
Por que você ainda perde seu tempo? Ou como disse a mulher de Jó, você ainda adora esse Deus? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Você ouve gente dizendo isso. E você vai ouvir gente dizendo, olha, nessa tua igreja, essa tua igreja é muito fraquinha. Esse teu pastor aí está com nada. Vamos ali que está a oração do poder, ali é que está o mistério, ali é que a coisa vai acontecer, e lá a coisa vai. E realmente, você chega lá, a porta se abre, e aí começa aquele monte de promessa. Não, meu irmão, porque eu já estou vendo uma porta aberta na tua vida, e tu já começou, glória, agora vai. Agora a porta vai abrir na minha vida. E aí começa aquelas lambanças, né? Olha só, você que está entrando aqui nessa noite, tem uma pessoa que está entrando aqui nessa noite que eu estou percebendo aqui da parte do Senhor, que eu estou recebendo aqui, e essa pessoa, ela está com problema na família, e você diz, sou eu, estou com problema na família, ele está falando comigo. Aí tu já fica lá, enganchado, estou com problema na família, e aí vai dizer, a tua filha, e você diz, não tenho filha, mas eu estou com problema, Senhor, fala comigo. Você está ouvindo o que você quer ouvir. Tem uma pessoa também que está com problema com o filho. Olha, Deus manda te dizer, você diz, eu também não tenho filho, então está tudo certo, também não é comigo. Mas tem uma pessoa aqui nessa noite que está com problema na família, que eis que eu te digo, que o Senhor está vendo a tua... Aí vem a palavra genérica, né? Deus está vendo a injustiça no teu lar, é isso, Senhor, agora é comigo. Tem uma injustiça lá acontecendo. Deus está falando comigo nessa noite, meu irmão. Tem você que está sendo perseguido no trabalho. Quem não acha que está sendo perseguido no trabalho que atira a primeira pedra, né? Não, é comigo, Deus está falando e tal. Aí tu vai. Vai ficando. E sabe aquele dinheirinho que você ia perder na grua para pegar? Pois é, tu vai perder lá também. Vem aqui, traz agora aqui, tua oferta de desafio, bota aqui agora, vamos queimar na fogueira santa, eis que eu te digo, agora vai. Tem disso por aí, Letícia? Ouço dizer que tem. Pois é, e você vai, e você perde seu dinheiro, e você chora, e você diz, mas você não faz o que tem que fazer, porque você não é orientado a fazer o que tem que fazer. A Bíblia está dizendo para você, tenha confiança, não em homens, não no pastor que tem uma técnica, uma artimanha, uma inteligência de usar de técnicas para fazer com que você sinta alguma coisa. Confia na palavra, confia no Deus da palavra. Temos uma confiança diante de Deus, podemos confiar que Deus ouve as nossas orações. Os irmãos ainda creem nisso? Confia, Deus ouve. A resposta pode não ter chegado ainda. Ah, pastor, mas será que é mesmo? Vamos lá, vamos fazer uns cálculos matemáticos aqui. Abraão, estou falando nem de Abraão ainda, estou falando dele antes, Abrão e Sarai. Abrão recebe uma palavra da parte de quem? De Deus, é ou não é? E Abrão vai dizer o seguinte, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei e eu te farei pai de uma grande nação. Foi assim ou não foi? Abrão tinha 75 anos quando ele recebeu a promessa de Deus. Abrão sai da sua terra, da sua parentela e começa a vagar por toda aquela terra e vai lá para a terra de Canaã. E um dia nasce o filho da promessa. Abrão já não era mais Abrão. Abrão não seria o pai de Isaac. O pai de Isaac já seria Abraão. Precisou passar por toda uma transformação. Abrão não seria pai de Isaac, Abraão seria. Sarai não seria a mãe de Isaac, Sara seria a mãe de Isaac. E passou-se um tempo. Agora, quando Isaac nasce, Abraão tinha 100 anos de idade.
Quantos anos se passaram? 25 anos. E há um autor que vai dizer, eu não me lembro quem agora, eu acho que foi o próprio Spurgeon, que disse o seguinte: a oração não muda Deus, a oração não muda a vontade de Deus. Muitas vezes a oração muda a gente. Já parou para pensar nisso? Abrão precisava ser Abraão, precisava ser preparado, passar por todo aquele caminho com Deus, para ser Abraão, pai de nações. De pai grandioso, Abrão, ele passou a pai de nações. Sarai precisou deixar de ser Sarai para ser Sara. Quer um outro exemplo? O bisneto dele, José. José teve um sonho ainda na adolescência, ele teve, na verdade, 2 sonhos, que mostravam que ele teria a primazia sobre toda a sua família, sobre seu pai, sobre sua mãe e sobre seus irmãos. E deu um problema sério na família. A família toda se voltou contra ele, ficou todo mundo revoltado. Se tivesse uma igreja dessas que eu acabei de citar aí, hein? José ia entrar nessa igreja e ia falar: você que está sendo perseguido na família. José: sou eu que estou sendo perseguido na família. Mas José não estava ouvindo a palavra dos homens, ele estava ouvindo a própria voz de Deus falando com ele, dando confiança a ele de que Deus faria a obra na vida dele. Muito bem. José era o filhinho, os quindim de Iaiá do papai Jacó. Tinha uma veste toda diferenciada, de 7 cores, que os outros irmãos não tinham. Ele era o caçula, era o queridinho do papai, era o mais chegado, era aquele que era até visto como o mais responsável, porque ele dava relatório das coisas erradas que os irmãos faziam. Pegaram, lançaram mão de José, lançaram numa cova seca no deserto, queriam matá-lo, acabaram por vendê-lo como escravo. E o pai, Jacó, chorou amargamente a morte do amado José, o filho da mulher amada. O que Jacó não podia saber é que Deus havia preservado a vida de José e que José havia saído da sua casa e, pelas mãos de Deus, sido conduzido ao Egito, e ali ele foi escravo. E escravizado no Egito, José foi injustiçado, e tendo sido injustiçado, José foi parar na prisão. E na prisão Deus dá a ele a revelação de um sonho do padeiro e do copeiro do rei Faraó. E aí, um é morto, o outro volta a servir Faraó, o copeiro volta a servir Faraó, o padeiro é morto. E quando o copeiro sai da cadeia, maravilhado porque o sonho tinha sido realmente revelado por José, José diz: lembra-te de mim quando estiveres diante de Faraó. Só passaram mais 2 anos, passou mais 2 anos na cadeia. José estava treinando na casa de Potifar, como um servo, como um escravo, mas como um escravo fiel, de confiança. Ele estava treinando na cadeia, como um preso, mas um preso de confiança, que tomava conta de toda a cadeia e ajudava o carcereiro. E ainda treinou por mais 2 anos. Quanta maldade, quanta injustiça José sofreu por parte dos seus pais, por parte da mulher de Potifar, por parte de Potifar, por parte do copeiro do rei, até que então José é colocado contra todas as possibilidades, ele é colocado como o 2º homem no Egito. Acima dele só existia Faraó. Sabe quanto tempo se passou entre a venda de José e José ser coroado como vice-rei do Egito, usando um anel, o próprio anel do Faraó, para poder assinar os documentos, ter poder sobre todo o Egito, e ganhar o nome de Zafenate Paneia? 22 anos se passaram.
Aquele garotinho, criado ao pezinho da mamãe, o queridinho do papai, se tornou no maior administrador que o Egito já viu, em 22 anos. Deus ouviu as orações de José e como ouviu. Deus cumpriu a promessa que fez a Abraão e como cumpriu aquilo que ele havia prometido em sonho ao próprio José. Nós podemos confiar em Deus. Se tem uma coisa que Deus é fiel, digno de confiança. Pode acreditar que se Ele prometeu, a coisa vai se cumprir. Nós podemos saber, portanto, de acordo aqui com o nosso texto, né? Estamos certos de que Ele nos ouve, nós podemos saber que Deus nos ouve. Nessa noite, você pode sair daqui com uma certeza: Deus ouve a tua oração. Ouve. Ele não está comprometido com responder a tua oração do jeito que você quer, no momento que você quer. Não está. Porque às vezes nós precisamos passar por certas coisas na vida, por certos crescimentos na vida, nós precisamos abandonar certas coisas e inclusive certas pessoas que nos cercam na nossa vida, para então podermos cumprir o propósito de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Nós sabemos disso pela palavra de Deus. Nós podemos confiar nele. Portanto, é bom que Ele não nos atenda do jeito que a gente quer, que Ele nos atenda da maneira que Ele entende que deve atender. De vez em quando eu conto aqui, meio brincando, meio na real, que eu era um adolescente, um jovenzinho, né? E às vezes chegava aquela menina bonita na igreja e tal, e eu dizia: ah, Senhor, eu queria namorar com a fulaninha. Olha a oração do crente: deixa eu namorar com a fulaninha, Senhor, toca no coração dela lá e tal. Aí de repente passava um tempo, tinha um evento, vinha as meninas da outra igreja e tal. Senhor, lembra da fulaninha? Então, a fila andou. Vamos então investir, já que o Senhor mostrou que não é para namorar a fulaninha, que tal a Beltraninha? A gente não é assim, volúvel, muda de ideia como quem muda de roupa? É desse jeito que a gente é. Então, deixa Deus saber o que Ele vai responder, porque o que Ele vai responder é o certo, é o que vai te fazer bem, é o que vai te completar, é o que vai te preencher, é o que vai te fazer avançar. Não faça a sua vontade, não tente ajudar Deus a responder as suas orações. O próprio exemplo de Abraão já deixa isso claro, né? A certa altura, Sarai coçou a cabeça, falou: está demorando muito esse negócio dessa promessa. Ô Abraão, faz o seguinte, pega aqui a minha serva, entendeu? E não vai sair desse mato aqui, não sai coelho. Pega a serva, que o filho seja dela, porque ela é minha serva, está tudo em casa. E está aí o problema criado até hoje. Nasceu o filho da serva, Ismael. E Ismael é o pai dos povos árabes que até hoje brigam com o povo da promessa, com o povo descendente de Isaac. Problemas sérios, porque tentaram furar a fila, fazer um jeitinho para ajudar o Senhor. Não faça isso, a tentação é grande. Tentação é grande, mas leia de novo comigo. Estamos certos de que Ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme a sua vontade. Agora que você já está certo disso, certa de que Deus ouve e atende conforme a boa, perfeita e agradável vontade dEle, preste atenção no próximo versículo. E, uma vez que sabemos que Ele ouve nossos pedidos, também sabemos que Ele nos dará o que pedimos. Os irmãos creem nisso? Deus nos dará o que pedimos, mas Ele nos dará de novo, de acordo com a sua vontade e também no seu tempo. Há algumas palavras que são interessantes da gente buscar no grego, porque no grego, por exemplo, nós temos uma palavra para amor, né? No grego você tem 4 palavras para amor.
3 das quais a gente vive citando assim, né? Aqui, que por exemplo é Eros, que é o amor entre homem e mulher. Filéu, o amor dos amigos, da amizade. E você tem o amor perfeito, que é o amor de Deus, que é o ágape. Então, traduzir isso para o português é complicado. Outras palavras que você vai pegar no grego, que tem mais de uma acepção. A gente tem uma palavra para vida, mas no grego você vai encontrar pelo menos 2 palavras para vida. Uma, pessoal aí que estuda biologia sabe, bios. Bios é vida, de onde vem bios, logos, biologia, o estudo da vida. Mas que vida é essa bios? É a vida da carne, a vida biológica. Mas quando a Bíblia vai falar, e quando a gente vai usar o bom grego para falar da vida, essa vida que só nós humanos temos, uma vida, por assim dizer, da alma, aí a palavra não é bios, é zoe. Então, às vezes a gente perde algumas coisas na tradução. E aqui também, nesse versículo, nós vamos encontrar uma palavra também que não está nesse versículo, mas poderia ser usado, porque aqui diz que sabemos que Ele ouve nossos pedidos, sabemos que Ele nos dará o que pedimos, só que tem uma questão aqui de tempo. E o tempo que nós usamos é o tempo do relógio, né? O cronos, cronógrafo, cronômetro, medição de tempo, de 60 em 60 segundos nós temos 1 minuto, né? De 60 em 60 minutos nós temos 1 hora, e por aí vai. Essa é a medida do tempo que nós temos, o tempo que se esgota. Agora, quando Deus faz uma obra na nossa vida, Ele não trabalha com o tempo cronológico, Ele não trabalha com o tempo que nós pensamos, Ele trabalha com uma outra palavra para tempo, que é kairos. Eu não sei se vocês já viram como funciona um sistema de relógio por dentro. Tem umas engrenagens que vão se encaixando, e aquelas engrenagens, depois de um certo tempo, por exemplo, quando a gente tinha aquele relógio mecânico, bonito, antigo, né, que ele ia rodando o ponteiro dos segundos, e ele ia fazendo mexer o ponteiro dos minutos, o ponteiro das horas, e aquele giro lá dentro, por fim, ia acabando de modificar a data. Tinha aquele quadradinho com a data, tá assim, sábado 15, e já começava a aparecer domingo 16. Lembra disso? Aí ficava aparecendo até quando chegava meia-noite, pá, caía domingo 16 certinho. Isso é o kairos, é o tempo exato, é o momento exato. E o kairos de Deus, o tempo de Deus, muitas vezes ele vai agir depois do prazo que nós estabelecemos. Vemos Deus agindo no tempo exato em diversas ocasiões na Bíblia, depois do tempo que nós achávamos que deveria agir. Pega, por exemplo, lá em, deixa eu ver aqui, Marcos capítulo 5, a filha de Jairo. O Senhor Jesus chega na praia, e aí Jairo se apresenta e diz: minha filha está à beira da morte, será que o senhor pode vir comigo? Posso ir, vamos lá. Está no caminho, há uma interrupção, a mulher do fluxo de sangue, vocês conhecem a história, e então, quando acaba aquela tensão, aquele momento da mulher do fluxo de sangue, e Jesus está a caminho da casa de Jairo novamente, chegam alguns da casa de Jairo, e dizem: olha, não incomoda mais o mestre não, porque a tua filha já morreu. Acabou o tempo, acabou o cronos. Mas o Senhor Jesus, Ele é o dono do cronos. Ele diz: não temas, crê somente. O agir de Deus não está preso no tempo. Ele vai e Ele restitui aquela filha viva a Jairo e a sua mãe. O Senhor Jesus recebe um aviso. Ele estava em outra parte quando ele recebe um aviso lá dos amigos lá em Betânia: olha, aquele teu amado amigo Lázaro está doente. Jesus diz: não tem nada não, a gente fica aqui mais 2 dias. Quando Jesus finalmente parte em direção a Betânia, Lázaro não só havia morrido, como estava já morto e enterrado há 4 dias.
Será que o dono do tempo errou o tempo, perdeu a noção do tempo, não se importou? Jesus chegou no tempo exato, no Kairós. Ele chega diante do túmulo de Lázaro e todo mundo chorando ali, e ele tem aquela conversa com Marta e vai dizer: teu irmão há de ressuscitar. Eu sei, Senhor, um dia ele há de ressuscitar, no dia em que todos ressuscitaremos, no dia da ressurreição. Não. Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crês tu nisso? Ela diz que crê. E Jesus faz o improvável, ele diz assim: tira a pedra. Aí a outra irmã intervém: Senhor, peraí, já tem 4 dias, já está cheirando mal. Estou te falando, se você crer, você vai ver a obra de Deus, você vai ver a obra de Deus acontecer aqui. E de alguma forma os homens se convencem a abrir aquele túmulo. E Jesus dá uma palavra e diz: Lázaro, vem para fora. E há quem diga que os túmulos, esses túmulos cavados na pedra, eles tinham nichos, para colocar os corpos, e também depois de que os corpos já se secavam e ficavam só os ossos, havia cantos também onde ficavam os ossos. Ou seja, provavelmente havia outros corpos ali enterrados naquele mesmo túmulo. E há quem diga que se Jesus não identificasse, não dissesse Lázaro vem para fora, viria todos os mortos que estavam ali armazenados há tanto tempo. Mas ele especifica: Lázaro, vem para fora. E o morto levanta, e ele vem vivo, amarrado ainda, com um pano sobre o seu rosto. Desatai-o e deixá-lo ir, deixai-o ir. Lázaro estava vivo, não no Cronos, não no tempo, mas no Kairós, no tempo de Deus. Sim, meus irmãos, nós podemos confiar que Deus ouve a nossa oração, sabemos que Ele ouve os nossos pedidos e que Ele nos dará o que pedimos. Quanta gente pediu aí um casamento. Eu conheço uma pessoa agora que já tem uma certa idade e que orava ao Senhor para se casar, e o casamento vai sair no meio do ano. Aprove ao Senhor agora, o momento é agora, vai casar. Quanta gente aí esperou tantas coisas no Senhor e não aconteceu naquele tempo esperado, mas Deus faz, Deus dá, e dá muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Eu vou encerrar com os 2 versículos seguintes, o 16 e o 17, porém, tenha em mente que o 16 e o 17, eles são decorrência do 13, do 14 e do 15. Por quê? Do 14 e do 15. Porque parece que é um assunto diferente, Diz assim, bota o 16 aí, por favor, Tamara, na NVT. Se alguém vir um irmão cometer pecado que leva à morte, ore por ele, Deus dará vida a esse irmão que pecou de maneira que não leva à morte. Mas há pecado que leva à morte, não digo que deva orar por aqueles que o cometem. Toda injustiça é pecado, mas nem todo pecado leva à morte. Isso aqui é uma ilustração daquilo que acabamos de ver. Tem oração nesse versículo? Tem. Você deve e pode orar pelo teu irmão que peca, que está em pecado. Mas pastor, nós não estamos no tempo da graça? Ainda bem que eu falei isso um pouco mais cedo. Sim, estamos no tempo da graça. Como assim há pecado que há para a morte, pecado que não é para a morte? Quer dizer que a Igreja Católica está certa quando ela faz uma diferenciação entre os pecados veniais, que tem perdão, e os pecados mortais? Não. Vou citar um exemplo bíblico para você entender. Pega lá em Atos, quando aconteceu um momento em que a igreja estava ocupada em vender propriedades e juntar dinheiro aos pés dos apóstolos para ajudar os irmãos.
E aparece um sabido chamado Ananias com sua esposa Safira, e eles dizem: vamos vender o nosso terreno por certo preço, e a gente vai reter uma parte do preço e vai dar uma outra parte para a igreja. A gente diz que deu o preço todo. Vocês lembram dessa história? E então eles fazem assim e vão e apresentam lá, aos pés dos apóstolos, diante do Espírito Santo de Deus. Apresentam: olha, isso aqui nós apresentamos diante de Deus, nós vendemos esse terreno e esse foi o dinheiro que nós recebemos pelo terreno. Você acha que Pedro sabia, ele soube, pelo Espírito, no momento, que aquilo ali era historinha, que aquilo ali era mentira. Você viu Pedro fazer o que ali? Orar, dizer: se arrependa, peça perdão, o Espírito está me revelando que você está mentindo. Ali foi um momento de julgamento, porque ali aquele homem e aquela mulher se uniram para mentir ao Espírito Santo de Deus. Mentistes não a homens, mas a Deus. E ali Ananias cai morto e é enterrado. E depois, mais tarde, acontece o mesmo com Safira, a sua esposa. Portanto, não existe isso de pecados veniais e pecados mortais, aquela famosa lista, né, dos 7 pecados mortais. Mas é preciso entender que o principal pecado, o pecado que não tem perdão, sim, meus irmãos, tem um pecado que não tem perdão. O que a Bíblia diz? Qual é esse pecado? O pecado contra o Espírito Santo de Deus. É preciso entender qual foi o contexto em que o Senhor disse isso. No momento em que ele realizava curas, ele realizava milagres, em que ele realizava expulsão de demônios. E diziam: olha, esse homem ele liberta dos demônios, não pelo poder de Deus, mas pelo poder do próprio Belzebu. E aí ele vai dizer: e se eu expulso pelo Belzebu, por quem expulsam os seus discípulos? Como quem diz, por ninguém, porque só ele, Jesus, fazia isso. Agora, cuidado com a língua, cuidado vocês que falam esse tipo de coisa, porque vocês podem dizer qualquer coisa contra o Filho do Homem, e será perdoado, mas o pecado contra o Espírito Santo, contra a obra que o Espírito Santo faz, esse não tem perdão. Portanto, a decorrência aqui do assunto é essa. Levando em conta que cristãos genuínos conhecem a palavra de Deus, ou seja, nós conhecemos a vontade de Deus, e praticamos aquelas coisas que agradam ao Senhor, nunca insistiremos na nossa própria vontade, buscaremos a vontade de Deus e Ele nos ouvirá. O pecado que leva à morte aqui poderia ser qualquer pecado premeditado, como foi o de Ananias e Safira. Foi um pecado premeditado: eu vou fazer isso aqui. Eu estava assistindo até um pregador essa semana falando, ele deu o título da pregação dele assim de "dá nada não", não dá nada não. Às vezes o povo fala: não, fica tranquilo que isso aí não vai pegar nada, não vai dar nada não. Não brinca com Deus não, meu irmão. Claro que dá. O pecado que leva à morte é um pecado premeditado, como o de Ananias e Safira, e não confessado, que faça com que o Senhor acabe com a vida de um cristão. Você quer ver um exemplo disso? Você vai encontrar lá naquele texto clássico que nós usamos para a ceia do Senhor, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, e a gente sempre vai ler, dizendo lá: e eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e por aí vai, vamos o texto. Lá a certa altura, um pouco mais para o final, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma a ceia. É para a gente se examinar, é para a gente analisar a nossa vida, se nós estamos vivendo uma vida de fato que agrada ao Senhor, ou se é momento de deixar o pecado, se é momento de abandonar o pecado, se é momento de arrependimento e de fazer uma renúncia efetiva ao pecado que tão de perto nos rodeia.
e então tomarmos uma firme decisão e tomar a ceia com pureza, limpeza de coração. E Paulo vai dizer na sequência: por isso há entre vós muitos que dormem. O que são os que dormem? Os que já morreram, aqueles que vão ter a sua vida abreviada, porque insistem, mesmo tendo sido salvos e remidos pelo sangue de Jesus, em viver uma vida que desagrada a Deus, que não se examinam, mas que continuam vivendo uma vida contaminada. Não se arrepender pelo pecado ou não o abandonar, eventualmente pode levar o cristão à morte física como julgamento de Deus. Pastor, mas que julgamento é esse? Que acaba com a morte física, mas não perde a salvação. Você vê como Deus é bom. Só que tem o seguinte: se Deus abrevia a tua vida nesse mundo e te leva para perto dele, que bom que você vai, que bom que você está na presença do Senhor. Mas presta atenção, há uma coisa chamada galardão, que será o pagamento que Deus nos dará por aquilo que fizermos para Ele. Menos tempo de vida, você vai ganhar menos galardão. Não sabemos o que é o galardão, mas ele é algo, ele é um presente, ele é um pagamento que Deus vai nos dar por aquilo que nós trabalhamos, pelo serviço que nós prestamos. Portanto, é prejuízo. Vamos buscar fazer a obra de Deus com desenvoltura, com vontade, com garra, com determinação, com compromisso. Nenhuma oração intercessória será eficiente, diz John MacArthur, para aqueles que cometeram deliberadamente um pecado arbitrário. Ou seja, a disciplina de Deus com a morte física é inevitável em tais casos, visto que Ele procura preservar a pureza da sua igreja. Às vezes Deus corta alguém do nosso meio, leva para o Senhor, e a gente chora: poxa, coitado, foi tão cedo. É para não atrapalhar a obra, é para não causar dissensão, é porque está criando problemas, é porque não está ajudando. Nós precisamos ter a certeza de que Deus ouve as nossas orações, de que de acordo com a sua vontade, Ele nos atende, mas também perceber que a oração é coisa muito séria, que o Deus a quem estamos orando é um Deus justo, Ele é santo, Ele exige de nós santidade. E aí eu vou partir para aquela parte que a irmã Irene falou hoje de manhã, para o confronto, né? O que você vai fazer com isso? O que nós vamos fazer com isso que acabamos de ouvir nessa noite? Nós podemos sair daqui e simplesmente dizer assim: ótimo, ouvi mais uma mensagem, tiquei o meu domingo à noite, fui na igreja, entendi a palavra do pastor e está aí, está tudo certo. Vida que segue, vou para casa ver o Fantástico, vou lá ver os gols da rodada, afinal o Flamengo foi campeão estadual. Ou você pode parar e pensar: aprendi nessa noite que eu posso confiar em Deus, que Ele ouve a minha oração. Aprendi que Deus atende no tempo dEle, da forma que Ele entende melhor, e que vai ser o melhor para mim. Portanto, eu tenho que ter paciência e confiança no Senhor. E eu tenho que ter muito respeito pelo meu Senhor, porque se eu agir bem, eu terei recompensa daquilo que eu faço, eu serei galardoado por aquilo que eu trabalho para Ele. Mas se eu agir mal, se eu me rebelar, se eu, ao invés de deixar o pecado, começar a me entregar ao pecado, eu posso acabar caindo naquilo que a palavra acabou de me ensinar, de que Deus vai abreviar a minha vida, para que eu não venha a envergonhar a obra dEle.
para que eu não venha atrapalhar a obra dele. Eu conheço um pastor, um homem de Deus, um homem muito sério, um homem que é reitor de um seminário, e que diante dele chegou um outro que foi formado lá naquele seminário, e que estava levando uma vida completamente dissoluta, e o que é pior, fundou uma igreja dessas aí, inclusivas. Vocês estão entendendo o tipo de igreja que eu estou falando? Inclusiva. Distorcendo o evangelho para dar validação a algo que Deus não valida. E ele foi conversar com esse pastor idoso. Isso ninguém me contou, quem me contou foi o próprio pastor idoso. E ele falou para aquele pastor idoso: olha, eu estou convencido disso, e é isso que eu estou pregando, e a igreja inclusiva, e vocês estão aí, vocês são caretas, vocês pregam um negócio que não tem nada a ver, Deus não condena nada, Deus recebe todo mundo. E para meu choque, porque eu conheço o coração daquele pastor idoso, ele disse assim: Felipe, eu falei para ele assim: fulano, de coração, eu quero que você morra. Eu arregalei os olhos, eu falei: você falou isso? Ele disse: falei. Eu quero que você morra, porque você está envergonhando o evangelho de Cristo, e é melhor para você morrer do que ficar envergonhando o evangelho de Cristo. Jesus falou isso. É inevitável que venham os escândalos, porém, melhor seria para aqueles que dão escândalo que se amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e se lançassem ao mar. Jesus falou. Agora pare e pensa comigo, o que aconteceu com esse... O que vocês acham que aconteceu com esse cidadão? Deus levou, não demorou, Deus tomou. Aquela palavra não foi uma maldição daquele pastor idoso, aquela palavra foi uma constatação bíblica, ele estava simplesmente recitando a palavra, recitando a garantia da palavra, de que aquilo não passaria impune diante de Deus. Temos de ter, assim como Ananias e Safira tiveram o julgamento do Senhor, o Senhor ainda julga os seus. E a palavra diz que o julgamento começará pela casa do Senhor. Então nós temos que estar atentos àquilo que a palavra diz. Se você diz que é de Jesus, haja como um homem e uma mulher de Jesus. Se você diz que tem parte com Cristo, que você está em Cristo, nova criatura é, ande no caminho reto, como uma nova criatura. O pecado na tua vida, você está isento ou isenta de pecar? Não está, não está. Nós vamos pecar, o pecado faz parte. Mas é o seguinte, o pecado na vida do crente, ele é um acidente. Não é você pecar e continuar vivendo em pecado e voltar a viver, como disse a própria palavra do Senhor, como a porca que volta, depois de lavada, volta ao lamaçal, ou como o cão que volta ao vômito. Quer ouvir a voz de Deus? Ouça, mas ouça com temor, com tremor, sabendo que Deus não muda. Ele está do teu lado e do meu lado, Ele ouve as tuas orações e as minhas. Ele responde na hora certa, da maneira certa, no tempo certo. Mas também Ele não deixa que ninguém brinque com a santidade dEle. Tenha temor do Senhor. Senhor, fala aos nossos corações, coloca diante de nós temor e tremor diante do Teu santo nome, do Teu eterno, do Teu poderoso nome. Ensina-nos a andar no Teu caminho, a confiar no Senhor, a valer o Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Que essa palavra frutifique nos nossos corações
e que nessa semana essa palavra volte à nossa mente, volte ao nosso coração, e que nós possamos agir de acordo com ela. Em nome do Senhor Jesus, por quem oramos. Amém.